Olá, caro aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à videoaula do tema Atos Jurídicos, Ato Ilícito, Negócio Jurídico. Ao final dos seus estudos, você será capaz de distinguir atos de fatos jurídicos e conhecer os fundamentos de atos ilícitos e dos negócios jurídicos. Vamos lá? Fatos são acontecimentos da vida humana, que podem ou não ser de interesse para o âmbito jurídico. Os fatos de interesse para o direito são os fatos jurídicos naturais e os fatos jurídicos humanos. Os fatos jurídicos naturais não nascem da vontade ou da ação humana, mas suas consequências geram repercussão jurídica. Assim, temos os fatos jurídicos humanos ordinários e extraordinários. Os ordinários são os naturais, comuns e previsíveis, como a vida e a morte. Já os fatos jurídicos extraordinários são aqueles inesperados ou imprevisíveis, os famosos casos fortuitos e de força maior. Como exemplo de caso fortuito, podemos pensar em uma invasão de alienígenas na cidade do Rio de Janeiro, ou seja, um evento imprevisível. Um exemplo de caso de força maior seria uma enchente na cidade do Rio de Janeiro, ou seja, um evento incomum, embora pudesse ser previsível ou não. Por outro lado, temos os fatos jurídicos humanos que são divididos em atos ilícitos e atos jurídicos em sentido amplo. Os atos ilícitos são aqueles que decorrem de uma conduta voluntária ou involuntária, proveniente de vontade, que viola o ordenamento jurídico. Já os atos jurídicos em sentido amplo estão subdivididos em atos jurídicos em sentido estrito, ato-fato jurídico e negócios jurídicos. Os atos jurídicos em sentido estrito são caracterizados pela vontade humana. Entretanto, suas consequências são previstas em lei e não decorrem exatamente da vontade humana, ou seja, não existe acordo de vontades entre as partes. Como exemplo, podemos pensar no genitor que reconhece seu filho biológico. O ato de reconhecer o filho é uma vontade do genitor, porém, as consequências dessa vontade estão previstas em lei, como o dever de fornecer alimentos e o direito de o filho usar o sobrenome do genitor. Assim, o genitor não pode evitar esses efeitos. O ato-fato jurídico é caracterizado por um ato humano, que nasce de uma vontade não relevante para o mundo jurídico. Entretanto, o resultado desse ato pode ter repercussão jurídica. Um exemplo é o caso do tesouro. Se uma pessoa encontra um tesouro sem a intenção de encontrá-lo, ela terá direito de parte dele. O ordenamento jurídico prevê essa consequência nesse caso. Já os negócios jurídicos são alvo de grandes estudos e questionamentos no âmbito jurídico. Eles são caracterizados pela presença da vontade das pessoas envolvidas na situação. Essas pessoas regulam os seus interesses, formando composição de vontades com conteúdo lícito. Como exemplo de negócio jurídico, podemos pensar nos contratos em suas mais variadas formas. Os negócios jurídicos são classificados de várias formas. Quanto às manifestações de vontade dos envolvidos, eles podem ser unilaterais, bilaterais e plurilaterais. Quanto às vantagens patrimoniais para os envolvidos, podem ser gratuitos, onerosos, neutros e bifrontes. Quanto aos efeitos no sentido atemporal, podem ser inter, vivos e mortis causa. Quanto à necessidade ou não de formalidades e solenidades, podem ser formais ou solenes, informais ou não solenes. Quanto à autonomia, podem ser principais ou independentes, acessórios ou dependentes. Quanto às condições pessoais especiais dos negociantes, podem ser impessoais e personalíssimos. Quanto à causa determinante, podem ser causais ou materiais, abstratas ou formais. Quanto ao momento de aperfeiçoamento, podem ser consensuais ou reais. E quanto à extensão dos efeitos, podem ser constitutivos ou declarativos. Além disso, os negócios jurídicos possuem elementos essenciais, naturais e acidentais. Se pensarmos, por exemplo, em um contrato de compra e venda de imóvel entre duas pessoas, na qual uma é proprietária e a outra é a compradora, esse contrato será bilateral, oneroso, inter vivos, formal,
principal, impessoal, causal, consensual e constitutivo. Bem, chegamos ao final da nossa videoaula, esperamos que você tenha aproveitado o nosso encontro. Lembre-se de que existe diferença entre fatos jurídicos e não jurídicos, e que os fatos jurídicos, com suas divisões e subdivisões, têm grande influência nas relações sociais. Agradecemos a companhia e até breve!